Eu vou chamar a Clarissa Oliveira. Clarissa, estava falando aqui do Davi Alcolumbre. É claro que eu quero o seu comentário também sobre esse movimento do ministro, que é algo já pedido, né, pelo presidente Lula, solicitado ali nas reuniões que os ministros sejam mais atuantes com as bancadas, né, pressionem as respectivas bancadas de centro para tentar barrar essas propostas que o governo rejeita. O presidente do Senado teve uma postura ali muito interessante, né, que ele determinou que a PEC da blindagem siga o rito normal na casa, quer dizer, vá para a CCJ. Na minha avaliação, é enterrar essa proposta. O presidente da CCJ, muito antes da proposta ser aprovada, já foi aos holofotes, deu entrevista e disse: Otto Alencar, não vai passar aqui, não tem voto suficiente. Ele falando do plenário. E na Comissão de Constituição e Justiça, quem pauta é o presidente. Ele não pretende dar prioridade alguma a essa proposta. Qual é o cenário que se desenha, Clarissa, quando se tem oposição e governo contra a PEC da blindagem? Tainá, neste momento imediato, a gente tem uma reação natural de vários quadros políticos que não querem sobrar com o desgaste eleitoral, inclusive, de patrocinar uma medida como essa. A gente está falando de uma medida amplamente impopular, com potencial, sim, de ter efeito até mesmo nas urnas, de acordo com o parlamentar ali que se vê muito exposto com um endosso explícito a essa proposta. Só que isso não impediu a Câmara dos Deputados de seguir adiante com essa proposta, porque ela é uma bandeira muito cara ao Centrão, que vem sendo trabalhada, não é de hoje, não é porque a Câmara viu as condições para fazer isso avançar nesse momento que isso nasceu agora. Faz muito tempo que isso está sendo gestado dentro do Congresso Nacional. A gente está vendo uma reação muito forte de alguns quadros específicos no Senado, só que são quadros que têm posições-chave e que têm, sim, poder para esfriar esse debate. A começar, é claro, pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, que ao determinar que o rito normal vai ser aplicado nesse projeto, ele já dá um passo muito importante para esfriar essa discussão. O presidente da CCJ, a mesma coisa, a partir da hora em que ele tem essa prerrogativa de pautar, isso tem uma simbologia, uma relevância muito grande. Só que a gente não pode esquecer, Tainá, que essas figuras, por mais que sejam políticos com posições fortes, com carreiras muito consolidadas, que podem, sim, bater o pé em relação ao que eles acreditam, por mais que a gente tenha isso, a gente não pode esquecer que muitos desses partidos estão inseridos desses políticos estão inseridos em partidos e num grupo político que tem uma agenda própria, que extrapola as posições individuais. E em algum momento eles podem sim se ver pressionados a mudar essa posição. Então, em tese, a gente tem um movimento que esfria um pouco esse debate no Senado. Vai continuar assim? Não sei, vai depender do jogo político, Tainá, porque o que a gente tem visto é que o toma lá da cá tem muito mais voz dentro do nosso Congresso Nacional do que qualquer outra coisa. Então, neste momento, esses parlamentares estão expondo as suas posições individuais, as suas opiniões neste momento, e o que é mais interessante, às vezes, até para o partido deles do ponto de vista eleitoral, como é o caso do MDB, que vai fechar a questão. Se fecha a questão, o jogo é diferente. Tem uma decisão de sair melhor na fita. Quanto tempo vai durar? Não sei. Essa é uma agenda que tem, sim, muito apoio dentro do Senado também. Então, eu não acredito que isso está estancado e está morto, não. Eu acho que alguém vai tentar reviver isso e as forças externas podem, talvez, falar mais alto. A preço de hoje, né, Clarissa? Ontem os líderes se reuniram com o presidente do Senado, ele decidiu ouvir a maioria das lideranças contra. O Rogério Marinho, que foi o líder do PL, se posicionou a favor, foi voto vencido, mas é interessante que até com o Rogério Marinho se posicionando a favor, eu não vi nenhuma manifestação dele, assim, pública sobre o assunto, a não ser nessa reunião a portas fechadas. Já tem dissidência, né, na oposição. A própria Damares foi uma surpresa e já foi aos microfones se posicionar contrariamente. É interessante o que a Clarissa traz, porque sim, pode até haver um apelo dos deputados na Câmara Federal. Existe, segundo a nossa apuração aqui desde ontem,
um acordo. A gente não sabe o alcance desse acordo com o presidente do Senado. É muito difícil a Câmara colocar um projeto para votar sem que haja a certeza de que ele vai andar no Senado Federal. E aí os líderes na Câmara estão se fiando nesse acordo ainda. Resta saber se é uma questão de tempo e se haverá a digital do Davi Alcolumbre, porque aí a coisa muda de figura. Se ele vai atuar, como ele fez, por exemplo, no projeto para o aumento de deputados, né? Desceu da tribuna ele mesmo para votar. Foi um compromisso que ele tinha com o presidente Hugo Mota. Tainá, um adendo só, esse é o tipo de projeto que às vezes caminha devagarinho no Congresso, vai passando de comissão em comissão, ninguém mais presta atenção e de repente ela é aprovada na virada do ano, dia 31 de dezembro. Então, esse é o tipo de proposta que às vezes passa dessa maneira. Então a gente tem que ter muito olhar crítico para esse tipo de manifestação quando, como você disse, a Câmara ia fazer esse movimento todo para votar isso, se não tivesse terreno lá, acho muito pouco provável.